Amados e queridos irmãos, saúdos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa vos abençoar poderosamente. Que quem está falando é o irmão Osmaí de Jesus, da localidade de Barro Vermelho, em Cantagalo, na cidade de Acarabe, para transmitir, louvado seja Deus, uma revelação da parte do nosso Deus para a igreja dele, para os escolhidos, para os fiéis e para toda a humanidade que infelizmente ainda não aceitou ao Salvador, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado e exaltado seja Deus. Primeiramente, louvado seja Deus, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, a espada do Senhor, que irá falar ao nosso coração nesta noite. Louvado e exaltado seja Deus. O horário já é 7h40 da noite. Louvado e exaltado seja Deus. De sábado, louvado e exaltado seja Deus. Então que Deus em Cristo possa vos abençoar poderosamente. Louvado seja Deus. Falar uma revelação da parte a qual o Senhor Jesus Cristo tem me revelado nesta madrugada, às 3h45 da manhã. Louvado e exaltado seja Deus. Há um despertamento. Louvado seja Deus para mim e para todos que estão ouvindo. Aleluia, a poderosa palavra do Senhor. Lá no livro de Jó, capítulo 33, e versículo 14 e o 15 vai dizer: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. As duas coisas, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Louvado e exaltado seja Deus. Ou seja, o próprio Senhor está falando na sua palavra que de duas maneiras Ele irá falar ao coração dos seres humanos. E a gente sabe que em sonhos Deus tem falado. Que é Jesus? Tem falado para José do Egito. O sonho que ele teve, Deus interpretou, né? E se cumpriu na vida de José do Egito. E pela visão a qual Deus tem falado, pelos profetas, pelo Ezequiel, Isaías, Daniel e muitos outros profetas que receberam visões de Deus. Louvado e exaltado seja Deus. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, que recebeu a visão do livro de Apocalipse, a qual o Senhor derramará sobre a face da terra, da humanidade, dos ímpios, das pessoas que infelizmente não querem nada com o Senhor, só querem saber do prazer da carne, só quer saber de mentira, só quer saber da falsidade, só quer saber das drogas, só quer saber das coisas do mundo. E o que Deus vai fazer, irmão Osmar de Jesus, a gente já sabe pela sua palavra, não preciso estar recitando várias e várias vezes. Então, o que eu quero dizer para você é, lá no livro de Isaías, capítulo 13, o versículo 9, vai dizer: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Ou seja, quem está falando aqui não sou eu, é o próprio Senhor que está falando o que Ele vai fazer. Louvado e exaltado seja Deus no grande dia da sua vinda. Louvado e exaltado seja Deus quando os fiéis, os escolhidos, aleluia, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, sair desta terra. Ou seja, você aí do outro lado, que ainda não confessou o Senhor como teu Salvador, aceite Ele o mais rápido possível, enquanto nós estamos aqui na terra.
Logo, logo a trombeta vai tocar e nós vamos sumir daqui. E vocês vão perguntar: cadê o fulano de tal? Cadê a irmã da oração? Cadê as crianças? Cadê os pastores? Cadê muitos irmãos que não estão mais aqui? Né? Ou seja, vamos subir para a glória de Deus, porque essa é a nossa esperança. É esperar no Senhor com paciência, para que um dia Ele venha se inclinar para nós a cada dia. E Ele está chegando aí. Porque eu digo isso porque eu tenho a certeza que eu passei por essa experiência do arrebatamento da igreja. E vai dizer aqui, 12: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Louvado e exaltado seja Deus. Ou seja, quando o Senhor voltar, glória a Deus, a terra vai estremecer, né? Os elementos dos ares vai cair sobre a face da terra, que a gente sabe, né? Que as estrelas vai cair do seu firmamento, né? E muitos infelizmente vão morrer nesta terra, né? Muitos vão sofrer a grande tribulação, porque eles não querem uma renúncia, porque não querem abandonar o pecado, porque não querem sair do mundo das coisas ruins, a qual tem Satanás iludido a muitas pessoas, a qual o inimigo tem enganado a muitos. E continuando a palavra do Senhor, quando eu terminar de entregar estas mensagens que o Senhor mandou entregar à igreja e a toda a humanidade, eu vou falar da revelação forte. Lá em 2 Pedro, lá em Lucas, primeiramente 21 e 36 apenas, versículo 26, vai dizer: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Louvado e exaltado seja Deus. E lá em 2 Pedro capítulo 3, louvado e exaltado seja Deus, e o versículo 10, o 11 e o 12: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Louvado e exaltado seja Deus. Seja Deus, está sendo aqui bem claro que Ele vai vir como o ladrão da noite. E a gente vê quando o ladrão vem para assaltar a nossa casa, para assaltar a casa de muitas pessoas, ele não vai dizer, né? Ele pega de surpresa, né? E do mesmo jeito Jesus vai vir, vai pegar muitos de surpresa. Então você que ainda não está com a certeza da sua salvação, que ainda está com a dúvida no coração, né? Eu digo para você: vigiai e orai, porque Jesus está próximo. O pecado está se multiplicando, a iniquidade está se multiplicando, o amor de muitos estão esfriando, né? Muitas coisas estão acontecendo, os princípios da dor já estamos passando por isso, as grandes aflições, e o que falta da volta de Jesus são apenas dois sinais, a qual a luz se tornará em sangue e o sol perderá o seu brilho, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor para os ímpios. Mas um grande e glorioso dia do Senhor para os escolhidos e para os fiéis. Então vou falar para você agora. Nesta manhã às 3h45 da madrugada, louvado e exaltado seja Deus, eu estava aqui na minha casa junto com a minha esposa, com meu filho, e o que aconteceu foi que minha mãe chamou minha atenção. Eu não sei que horário era, de noite, só sei que estava tudo escuro,
estava com a luz no poste, estava com a luz dentro de casa. E de repente, a minha mãe me chamou para olhar para cima aqui do pé de serra que tem aqui do Cantagalo, do Barro Vermelho. E para cima dessa serra apareceu um grande furacão preto, como se uma fumaça negra, querendo se transformar num redemoinho. E caía sobre a serra daqui. E olhava para o céu, estava estrelado, mas de repente as estrelas começaram a sumir por causa das nuvens obscuras, né? A qual a escuridade estava tomando conta do mundo. E de repente, como se tivesse faltado energia em todos os lugares, tudo se escureceu. Dentro de casa as luzes se apagaram, os postes se apagaram, as casas do vizinho se apagaram, e luz nenhuma no céu nem na terra tinha, apenas escuridão, trevas. O que aconteceu? Quando eu comecei a olhar para a serra, muitas pessoas já começaram a gritar, a correr, desesperado, correndo em beco, em estrada, correndo para fugir do que vinha descendo sobre a serra. E nessa serra vinha uma grande chama de lava queimando a serra, ou seja, lava descendo sobre a serra para queimar as pessoas. E eu, muito desesperado, muito angustiado, nunca pensei em passar por este momento, uma das grandes aflições que eu não quero passar também. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, da minha vida. E o que aconteceu, amados irmãos e amada igreja, e povos que estão ouvindo este vídeo, louvado exaltado seja Deus, foi que quando eu olhei, os pessoal já estavam correndo desesperado, e eu chamei a minha esposa, e eu disse: filha, vamos filha, Jesus voltou. E a gente ficou, e eu mandei ela pegar o nosso filho, para nós sair correndo de casa. E o que aconteceu foi que ela disse que o nosso filho tinha sumido dos seus braços, e a filha tinha saído da sua barriga, porque ela está grávida. Ou seja, primeiro que vai subir de tudo a gente sabe, né? Só os fiéis, junto com todos, vai ser tudo igual, né? Mas as crianças já estão salvas para a glória de Deus. As crianças porque não têm o entendimento da verdade, e nós todos os seres humanos já temos, igreja. Vocês também, povos. Então eu quero dizer para você que não aceitou Jesus, aceite Ele, pelo amor de Deus, o mais rápido possível, porque Jesus está voltando, Jesus está chegando, Ele está vindo. Aí o que aconteceu foi que eu comecei a correr, desesperado, muito angustiado, muita gente chorando, muita gente pedindo socorro, muita gente clamando o nome do Senhor. Mas a gente sabe que Jesus fala na sua palavra, que nem todos aqueles que chamar Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então eu comecei a correr, mas uma voz dizia para mim que não tinha jeito, não tem como escapar do dia da tribulação. Isso é só um pouco da tribulação. Ou seja, vocês podem até pensar: irmão, mas você ficou? Um irmão que vive a verdade, que sabe da verdade, né? Um irmão que prega a palavra do Senhor todo dia, né? Um irmão que se santifica na presença de Deus, ficou? Eu, por mim, igreja, eu tinha ficado, mas não. Deus falou para mim que foi só um despertamento ali, para mim despertar mais, para mim e para você também. Você aí que fala, que não acredita na volta de Jesus, acredita, confia no Senhor. O diabo, nosso inimigo, nosso adversário, ele que coloca dúvida para tu não acreditar, ele que coloca incerteza muitas das vezes no nosso pensamento, para que a gente plante aquilo ali e desça para o coração. E depois que entrar para o coração, ficamos frustrados. Ele quer a gente frustrado, sem esperança de viver. E o que ele vai fazer? O plano diabólico dele, ele vai tirar a fé da pessoa e vai colocar espíritos malignos na vida da pessoa, para a pessoa ser apoderada de aflição, dominada por espírito ruim, e não acreditar mais nas coisas de Deus. E então, quando eu comecei a correr, e muitas pessoas correndo, eu vi que o presbítero da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual nós congrega aqui no Barro Vermelho, louvado seja Deus, chamado Giliard, e a sua esposa e a sua filhinha, que ele tem, o seu filho, vinha subindo aqui da entrada do lugar onde a gente mora, nesse bairro chamado Barro Vermelho, em Cantagalo, na entrada do Barro Vermelho. Muita gente conhece, mas você que não conhece, quiser conhecer, é só vir aqui na cidade de Acarape e perguntar aonde fica este lugar chamado Barro Vermelho, que todo mundo vai falar lá em Acarape, na cidade de Acarape, Ceará. E o que aconteceu
Foi que eu olhei para ele e disse: meu Deus, mas o que é isso, Senhor? E Deus não me respondeu. Eu olhei para o céu e comecei a ver as estrelas. Aquela escuridade de trevas tinha sumido e as estrelas estavam brilhando, muitas estrelas. E eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que é isso mesmo? De repente eu olhei para minha esposa. A minha esposa estava grávida, porque outra hora a menina tinha saído da barriga dela, sumido, a barriga sumiu, né? E a barriga dela está um pouco grande já. E o menino tinha voltado para o braço, nosso filho. Louvado seja Deus. Aí sabe o que Deus falou? Ele disse assim: desperta. E eu despertei. Quando eu despertei era 3h45. Louvado seja Deus. E Ele me convidou para orar, o Espírito Santo de Deus. Eu senti muita aflição. Porque, igreja, Jesus, Ele está chegando. E só vai levar quem está sendo fiel a Ele de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que os sinais a qual o Senhor Jesus Cristo tem falado tem se cumprido. Louvado seja Deus. Lá em Mateus capítulo 24, para finalizar, glória a Deus, aleluia. Não é tempo, igreja, de brincar de ser cristão. Não é tempo de brincar de ser fiel a Deus. Ou você é fiel a Deus para morar com o Senhor Jesus Cristo, ou não só você, mas eu também, ou abandona ao Senhor, porque não vai adiantar de nada, né? Se a gente, nós cristãos, seres humanos, pregar a palavra do Senhor, fazer prodígios, maravilhas acontecerem no nome de Jesus, entregar tudo o que o Senhor tem falado, e muitas das vezes a gente ser infiel a Ele, né? Muitos infelizmente são infiel ao Senhor, não tem mais o temor de Deus, faz a obra de Deus para usurpar das pessoas. A maioria das pessoas hoje em dia fala só sobre bênçãos, sobre milagre, sobre isso, sobre aquilo, que Deus vai abrir porta, vai fechar porta, vai fazer isso e aquilo, mas infelizmente não está pregando mais o que está escrito na palavra do Senhor sobre o arrebatamento da igreja. Não está falando mais sobre o Apocalipse, a qual Deus tem revelado. Louvado seja Deus para o seu apóstolo chamado João, que foi na ilha de Pátimo e recebeu a grande revelação do Senhor Jesus Cristo, das coisas que em breve há de acontecer. E a igreja precisa ouvir urgentemente as palavras do arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer aqui, glória a Deus, em Mateus 24, versículo 15: e quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Ou seja, porque não tem jeito. Quando Jesus voltar, Ele voltou para arrebatar o povo. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que, igreja, essa pergunta, né? Vou fazer uma pergunta para você: por que Jesus está falando aqui que ai das grávidas que estão dando para amamentar as crianças? Porque Deus está falando aqui, se a pessoa que não é fiel a Ele, não está fazendo a vontade de Deus, né? Está dando de mamar o seu filho naquele grande dia da grande aflição, e não estiver fazendo a vontade de Deus, e das grávidas também que não estiver de acordo com a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Os filhos vão sumir do seu ventre e dos seus braços. Imagina como não vai ser o desespero daquelas pessoas, como é que vai ser? Grande aflição haverá, como Jesus fala que nunca houve e nunca haverá. Diz mais: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Louvado seja Deus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Louvado e exaltado seja Deus. Ou seja, o Senhor aqui está falando bem claro na sua palavra
louvado seja Deus, que se não fosse os escolhidos, que se não fosse nós que estamos nesta terra, entregando uma mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo, para as pessoas se arrependerem, abandonar os seus maus caminhos, os seus pecados, para viver uma vida santa para Ele. Se não fosse nós nesta terra, nenhuma carne se salvaria. Mas a gente vê o que Deus tem feito, tem operado maravilhas e prodígio, aleluia, na vida de muitos profetas, de muitos irmãos que levam a palavra de Deus com fidelidade, com compromisso sério, porque é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente faça aquilo que Ele quer, não o que a gente quer que a gente faça, porque a gente é falho. Mas quando nós resolvemos entregar o nosso viver, o nosso espírito na mão do Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, Ele revela coisas tremendas, coisas ocultas. Louvado seja Deus, que só Ele, para salvar a vida do ser humano, através da nossa vida. É por isso que Ele me tirou do mundo do pecado, do mundo das drogas, da perdição. Não me canso de falar, porque Jesus não se cansou quando morreu por mim na cruz do Calvário. O diabo, ele pode se levantar, o inimigo, ele pode se levantar, milhares e milhares de demônios contra a minha vida, mas ele não vai tirar aquilo que o Senhor tem preparado para os escolhidos, do meu coração e do seu coração, que é a coroa da vida. Então você aí, irmão, você aí, jovem, que ainda está nos caminhos do Senhor, permaneça firme, fique firme na rocha, entregue a tua vida ao Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que Ele fortalece vocês. E você aí também, irmãos, não deixe de orar pelos seus filhos, que estão, infelizmente, escravizados pelo diabo, porque a gente sabe que uma pessoa que está no mundo da bebida, das drogas, na mentira, na falsidade, na idolatria, está sendo escravizado no mundo espiritual. Você tem que entender isso. Só quem entende é quem está em espírito, os mistérios de Deus. E você sabe, pastores, preguem a verdade, falem sobre o Apocalipse, desperta a igreja de Jesus, porque no grande dia Jesus vai cobrar de cada um dos seus, pelas almas que você pregou, pelas almas que você orou, pelas almas que você fez o convite de aceitar Jesus Cristo como Salvador. E se infelizmente hoje muitos pastores, muitos irmãos não têm um desejo mais de evangelizar ninguém, de pregar a palavra de ninguém, para ninguém, mas pregue a verdade de Jesus. Fala que Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido, e que logo logo Ele está vindo para vir buscar os escolhidos. Louvado e exaltado seja Deus. E para terminar, lá em Apocalipse, capítulo de número 1, glória a Deus, aleluia, bastante conhecido da igreja, versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Louvado e exaltado seja Deus. Ou seja, não somente ler a palavra do Senhor, mas refletir, guardar no coração a palavra de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja Deus, porque o fim está próximo. Então você aí, que ainda não guardou a palavra do Senhor no teu coração, que infelizmente só sabe decorado, as coisas de Deus não é para se decorar, mas é para viver. A verdade é essa. Você precisa pregar a verdade. Você que prega a verdade ainda, não tem muito entendimento sobre a verdade, peça discernimento a Jesus Cristo, que Ele concede através do Espírito Santo dEle, que aviva na nossa vida, que habita no nosso viver, que Ele que aviva o nosso coração a não desistir, Ele que nos aviva para não nos desanimar, Ele que nos aviva para não olhar para trás, para o passado e voltar para as coisas do mundo. Ele que nunca vai nos desamparar, é o Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado seja Deus, amém?
Então você aí que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você está perdendo o melhor, a alimentação espiritual. E quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O fim está chegando. E você está fazendo o que para o Senhor Jesus? Está pregando a palavra dele com sinceridade? Ou está falando somente de bênção, de milagre, de prodígio, para enganar o povo de Deus? Para só abençoar o povo de Deus? Desperta. Você aí, pastor, você e todos os irmãos em Cristo, desperta que não é tempo de brincar de ser cristão, não. Ou você é fiel a Deus, ou não. Só isso. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Continue orando por mim. Louvado seja Deus. E quem não se inscreveu no meu canal, deixe o seu like aí, quiser compartilhar essa mensagem, levar para o mundo afora essa grande revelação, a qual o Senhor tem me concebido. Louvado seja Deus. Receba em nome de Jesus. Amém?